Olá, irmãos espíritas, estamos aqui no canal do SECOM para a leitura de mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos no capítulo 74 e nesse capítulo Emmanuel fala um pouco de Paulo de Tarso, como um trabalhador incansável que trabalhou em nome de Jesus divulgando o Evangelho. Nesse capítulo, Emmanuel ressalta a importância dos trabalhadores se prepararem para serem bons instrumentos nas mãos de Deus. Então eles falam que Deus realizava coisas fantásticas pelas mãos de Paulo, e não Paulo realizava. Deixa bem claro isso. Ser um trabalhador escolhido é uma tarefa que demora um pouco para as pessoas entenderem o que isso representa. Ou seja, você começa a trabalhar em qualquer lugar que você faça um trabalho de caridade, né? Não necessariamente uma finalidade religiosa, mas você começa a desenvolver um conhecimento fraterno de fazer algo para alguém. Isso já é, teoricamente, um trabalho voluntário. Quando você começa a querer trabalhar diretamente com a espiritualidade, tipo dar passes, fazer palestras, como eu estou tentando fazer agora, você precisa de ter um preparo, que é você alinhar os seus pensamentos, os seus valores, a sua conduta com aquilo que você vai falar. Porque você não pode falar de uma coisa que você não vive, você não pode exemplificar uma coisa que você não é. Então, assim, a primeira coisa que seria recomendável para uma pessoa que queira ser um instrumento nas mãos de Deus é ter as mãos limpas, que significa você ter o seu coração e os seus pensamentos alinhados com as ideias de uma divindade, de Deus, de Jesus, do Evangelho, ou de qualquer outra forma de pensamento religioso que leva você a um pensamento fraterno. Paulo, que é o exemplo do nosso texto, no texto 74, ele era considerado uma pessoa assim, fora dos padrões. Muitas pessoas consideravam ele um místico, outros um curandeiro, uma pessoa que detinha poderes sobrenaturais. Só que o que as pessoas não sabem é que Paulo, para chegar onde ele chegou, ele teve que subir a montanha, falando simbolicamente, né? E teve todas as dificuldades que você possa imaginar. Vamos elencar alguns desafios que ele teve. Primeiro, o desafio é de superar a si mesmo. Porque ele era uma pessoa que trazia consigo o orgulho de ser um rabino importante, o amor por uma mulher que ele gostava, que ele teve que abrir mão, o remorso por tudo que ele fez numa fase da sua vida onde ele acreditava que o certo era perseguir os cristãos. Ele foi responsável pela morte de muitas pessoas, pelo martírio de muitas pessoas. O repúdio da sociedade e da família que ele fazia parte, porque as pessoas olhavam para ele e falavam: esse cara enlouqueceu, o que aconteceu com Paulo? Né? E as diversas outras problemáticas, o próprio ego dele, que muitas vezes ele falava assim, que ele tinha um abismo que o separava de Jesus, né? E isso tudo fez com que Paulo reconhecesse primeiro os seus problemas. Ele já tinha reconhecido Jesus, só que ele tinha reconhecido que ele não estava assim nem perto daquilo que Jesus propunha. Então ele se retirou, ficou um tempo se preparando, se interiorizando, assimilando todos esses conhecimentos, e isso a gente pode dizer como sendo as mãos limpas. Quando você passa um tempo da sua vida se dedicando a você se requestionar. No Espiritismo a gente também usa uma frase que se chama a reforma íntima, que é você se questionar. E Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, ele pergunta para os espíritos, né, qual que é a melhor forma de progredir na vida e vencer os obstáculos. Daí os espíritos respondem: tem um antigo filósofo, que ele estava se referindo a Sócrates, que falava: conhece a ti mesmo. Então, assim, basicamente, então, para você ter as mãos limpas, você começa com você mesmo. Você começa com o seu interior. Você começa se questionando: quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou uma pessoa que está agregando valor à vida dos outros? Eu estou assim feliz com a minha vida atual? Gostaria de me aperfeiçoar mais, etc. Daí você vai buscando caminhos, né? Eu, pessoalmente, acredito que Jesus, com o Evangelho, traz um roteiro
de conduta, de normas, de exemplos que são infalíveis. Porque, primeiro, ele coloca o amor como a coisa mais importante. O amor que a gente fala, assim, para que a gente possa entender o conceito do amor, que é um conceito assim, amplo, é o amor, a ação do amor, que seria o amor colocado em prática, que seria a caridade, que é um amor desinteressado, ele não está enquadrado assim, num conceito assim, de amor, eu amo, que eu me identifico. Você ama porque você tem uma consciência, um sentimento em você que te leva a agir. Independente de gostos, de raças, de preferências, né? Jesus também é um exemplo do trabalho, porque Jesus ele fez sempre ações que identificavam. Primeiro que ele foi carpinteiro, isso eu acho interessante, porque o carpinteiro é mão na massa, um cara que trabalha pega uma madeira bruta e transforma numa obra de arte. Isso é interessante, que é o artesanato, e Paulo também se tornou um artesão. Segundo, ele falava assim, eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim para servir. Então eu considero Jesus o mestre do trabalho. Depois tem uma outra questão que é interessante em Jesus, que é como ele fala de Deus. Ele fala que Deus é um pai, que um pai que se preocupa com seus filhos, e nós somos os seus filhos, os seus herdeiros. A gente é filho de Deus e herdeiro do seu reino. Então, duas possibilidades aí. O pai sempre vai querer educar o filho, e vai sempre dar novas oportunidades. Nessas possibilidades a gente tem aquela frase do Chico Xavier, que ele fala que mudar o passado não dá, mas dá sempre para a gente recomeçar e ter um novo futuro. Então a gente tem o perdão, temos a misericórdia divina, que sempre vai nos permitir uma nova encarnação, caso a gente não consiga nessa encarnação realizar tudo que a gente precisa. Temos a caridade que eu já falei. Ontem eu teve uma palestra muito interessante no SECOM, as palestras de quarta-feira, que falava sobre a paz, né? E então para você ter paz, você tem que ter paciência, e a paciência você adquire ela através da fé, porque tem horas que você não tem o que fazer. Então o que você vai fazer? Poxa, eu vou esperar, só que eu vou esperar me baseando numa fé, que é uma fé em Deus, que propõe a gente uma possibilidade de recomeço e uma possibilidade de crescimento espiritual contínuo, né? Então acho que, resumindo esse capítulo 54, ele fala das mãos limpas, que somos trabalhadores de Deus, e que para podermos trabalhar para Deus temos que ter o nosso interior puro. Para purificar o nosso interior, temos que praticar a caridade, temos que nos praticar a reforma íntima, e temos que ter paciência, porque as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Todo mundo, cada um tem seu tempo. Tem pessoas que vão mais rápido, tem pessoas que vão mais devagar. Então a gente tem que respeitar isso em nós e no próximo. Não ficar exigindo do outro coisas que ele não pode. E também sermos o exemplo daquilo que a gente quer. O Gandhi falava, se você quer mudar o mundo, seja o exemplo dessa mudança. E só dê exemplos aos outros, ou só dê recomendações e críticas aos outros daquilo que você já conquistou. Porque ficar falando para os outros, faz aquilo, é muito fácil. É um assunto sério. Você assumir responsabilidades perante as pessoas e ter uma atitude ética completamente errada. Por exemplo, só para contextualizar, imagina um médico que vai fazer uma cirurgia sem lavar as mãos. Tá? Imagina um cozinheiro que vai fazer uma comida sem lavar as mãos. Agora imagine a gente que vai num centro espírita, dá um passe, sem estar preparado, sem fazer uma oração, sem fazer uma sintonia com um plano espiritual, e ficar ali dando passe e pensando na panela que ficou no fogo, na conta que tem que pagar, no problema da Ucrânia ou qualquer outro problema do mundo que não está naquele contexto que você está vivendo. Bom, eu acho que eu passei a mensagem de uma forma bem assim aberta, para que a gente possa ir mais a fundo. Então, assim, nesse texto, quer dizer, nessa live vai ter inserido o texto integral, que eu acho que é melhor vocês lerem e interpretarem com suas próprias palavras. Essa é a minha interpretação. Agradeço a todos que me seguiram até aqui. Agradeço a Deus, porque eu trabalhei bastante para conseguir fazer essa live dessa forma mais espontânea. E espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dá o seu like, porque toda semana o SECOM divulga essas lives com outros palestrantes. E é muito interessante você conhecer a opinião de outras pessoas sobre um assunto que você já conhece.
E você fala assim, pô, ele falou isso aí de uma outra forma. Então é uma solidariedade e todo mundo aprende com todo mundo, né? Essa que é a grande vantagem de você poder ver a vida com amor, com caridade, com fraternidade, é você se considerar um eterno aprendiz. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos envolva no seu amor sempre e que vocês possam levar essas palavras nos seus corações e agradecer a Jesus por esse dia que eu estou aqui vendo o dia que está ventando, não sei se vocês estão vendo, né? Um vento maravilhoso, um céu azul. Então a gente tem que ter esses olhos de olhar para o horizonte e enxergar Deus em tudo que está acontecendo em volta, como uma bênção, como uma oração. Graças a Deus.